Vamos falar sobre áreas de figuras planas. Primeira área que eu irei falar sobre é o paralelogramo. Paralelogramo é fácil, ele é base vezes altura. Então, ó, calcule a área de um paralelogramo que mede 2,4 de base e 1,3 de altura. Base vezes altura. Só multiplicar, que vai dar 3,12. Legal o paralelogramo. É bem tranquilo. Você vê essa imagem do paralelogramo, você faz isso. Estou deixando aqui algumas questões, todas são sobre paralelogramo. Alguns vai ter que pensar um pouco mais em como montar, mas a figura base do paralelogramo é essa. Você tem que pegar as informações que estão no enunciado e montar. Retângulo. Retângulo é base vezes altura também. Base vezes altura. Então, é só entender isso, que o paralelogramo e o retângulo têm a mesma fórmula, base vezes altura. Algumas questões aí com retângulo. Triângulo. Ah, o triângulo é legal. O triângulo, ele é base vezes altura dividido por 2. Qualquer triângulo. Eu estou botando aqui duas fórmulas de triângulozinho. Você tem uma noção de qualquer triângulo, tudo vai ser base vezes altura. Aqui a base, está aqui a altura. Essa aqui é uma altura. E aqui a altura já ficou aqui como um triângulo retângulo, aqui já é o cateto, né? O cateto dele já é a altura. Então é base vezes altura dividido por 2. Eu dou aqui uma base que mede 25, uma altura que mede 12. Calcular, né? Que ele dividiu o 6 pelo 12, o 2 pelo 12, deu 6. Resolveu. Mais questões. Observe essa questão aqui que eu tenho que ter um pouco mais atento, ó. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 triângulos aqui. E eu tenho que... Ele quer saber a razão da entre a área sombreada e a área total. Então eu tenho que saber a área total do objeto, que ele é um retângulo, e depois saber essa quanto vale cada área. Lembra que aqui são 3 triângulos, né? O losango. O losango é que eu tenho as diagonais do losango, então eu faço a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então eu faço isso, eu encontro o losango. Trapézio. Ah, o trapézio é muito simplesinho do trapézio também. É a base maior mais base menor vezes a altura. Eu divido tudo por 2. Olha no exemplo aqui, a base maior é 15, a base menor é 5 e a altura é 8. Então, 15 mais 5, 20 vezes 8. Então, 20 vezes 8 dividido por 2. Eu simplifiquei aqui, deu 20 dividido por 2, 10, 10 vezes 8, 80 é a área. Mais atividade. E é tudo isso. Ter essa ideia das figuras, ter a ideia das figuras e a fórmula vem pronta já. Ter a ideia da figura, olha, tendo essa ideiazinha, como vem a figura, a fórmula é só aplicar. Então, as atividades, então, leiam as questões e tente montar como está a figura. Tendo dúvida, só falar. Chegamos na área do círculo. O círculo, ele é muito interessante trabalhar com ele, por causa que começa a aparecer uma das primeiras constantes que nós trabalhamos na matemática aqui, no ensino fundamental, que é o π. E como é que funciona o π? O π, ele é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. Então, π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro. E o π sempre é uma constante, ele sempre vai valer esse númerozinho aproximado que a gente chama de 3,14. Mas ele tem infinitas casas porque ele é um número irracional. E como é que eu calculo a área? A área é da superfície interna. Então, ele é o raio ao quadrado vezes essa constante, 3,14 aqui.
Então, é o raio ao quadrado vezes 3,14. E o comprimento? O que seria o comprimento? Seria eu cortar ele aqui e abrir a circunferência. Abrir ela, assim, esticando ela todinha. Na hora que eu esticar, eu vou ter isso. Comprimento é igual a 2πr. E sempre que necessário, o π vai vir na prova dizendo quanto é que eu vou ter que precisar usar. Se é 3,14, se é 3, mas vai ser dito lá. Vamos aqui o exemplo. Calcule a área de um círculo de comprimento 50,24. Então, primeiro já tenho que já sei quanto é o comprimento já. Então, o comprimento é igual a o comprimento é igual a 2πr. 2, eu sei quanto é o comprimento, eu sei quanto vale o π, mas não sei quanto é que vale o r. Então, vou isolar o r. R é igual ao comprimento dividido por 2π. 50,24 dividido por o 2, que é da fórmula, e o π, que vale 3,14. Resolvendo, eu descobri que o raio vale 8. Se o raio vale 8, eu consigo descobrir a área. Como é que eu descubro a área? A área é πr ao quadrado. Vamos lá, substituir na fórmula. A área é igual a π raio ao quadrado. O raio é 8, 8 ao quadrado. 64π. Muitas vezes as questões terminam assim. Mas se ele der o valor, eu tenho que multiplicar. Então ele deu o valor de 3,14 e eu resolvo e descobri a área do círculo. Questões aqui da área do círculo. E começa a recair já a ideia do que a gente tão trabalhado em área. Na questão, geralmente, questões básicas, vai vir só calcular a área do círculo, o diâmetro, e calcular a área, dar alguma coisa e vai descobrir. Mas aqui já começa a aparecer decomposições de figuras. O quadrado da figura do lado tem medida 6. Então, determine a região colorida. Eu quero saber a região em verde. Então, já começa a decompor figuras. Eu tenho que começar a entender que o lado vale 6. Aqui é o centro da figura. Eles são concêntricos, têm o mesmo centro. E eu tenho que descobrir agora quanto é que vale o raio a partir do quadrado. Então, essa é uma questãozinha que eu vou deixar vocês começarem a pensar. Mas a área vai ser isso. Você não vai chegar na prova e tá lá, me dê a área do círculo, área do paralelogramo. Não. É eu começar a decompor e brincar com as áreas. Setor circular. O setor circular, ele é nada mais, nada menos que uma partezinha só da área do círculo. Eu não vou calcular a área do círculo todo, é só uma regiãozinha. Essa região e essa. Mas e aí, como é que eu calculo? Eu tenho dois métodos de calcular. Uma, quando ele dá o ângulo, que é essa daqui, ó, ele deu o ângulo alfa. E nessa daqui ele não deu o ângulo, ele deu o comprimento do arco. Deu o comprimentozinho, esse comprimento aqui de arco, que eu chamei de L. Então a área do setor aqui, ele é o produto do raio pelo comprimento dividido por 2. Então, a área é comprimento do arco vezes R dividido por 2. Isso daí quando ele dá o tamanho do arco. Quando ele não der o tamanho do arco, quando ele der o ângulo, aí sim eu vou fazer uma proporção, meu. Como é que seria a proporção? Eu não sei que a área da circunferência é πr ao quadrado? Sim, eu sei. E eu sei que a angulação completa da circunferência é uma volta de 360 graus, 360. Então eu vou dividir o tamanho da circunferência pelo raio que ele dá, pela angulação que ele trabalha aqui, dividido pela volta toda. Então eu vou fazer uma proporção. Se completa 360, então eu vou dividir pelo tamanho que ele me dá. Então, πr ao quadrado vezes o ângulozinho dividido por 360. Atividade. Mais uma vez eu já começo a trabalhar com decomposição. Ó, estou falando que a partir de agora vamos ter muito isso, decompor figuras. Estou vendo aqui um setor circular, mas também estou vendo um triângulo. Então, pega essa ideia do triângulo. E eu estou vendo aqui um quadrado. Como é que eu vou usar o que aqui? Cara, essa questão muito interessante, muito legal, e sai para o setor circular. Então, pense nisso, na decomposição das figuras. E a coroa circular. O que é coroa? Coroa circular é quando eu tenho duas circunferências concêntricas. Olha,
a maior e a menor têm o mesmo centro. E eu quero saber só a regiãozinha aqui, ó, essa regiãozinha em cinza. Como é que eu faço? Eu sei que a menor tem raiozinho Rzinho e a maior tem R grande. Eu sei que o tamanho da maior é dado por πr ao quadrado. E o da menor é Rzinho ao quadrado vezes π. Então, se eu fazer o tamanho da maior menos o da menor, me sobra só essa região cinza. Então, para simplificar, vamos fazer π que multiplica o raio ao quadrado da maior menos o raio ao quadrado da menor. E assim eu consigo fazer. Então lembre, porque eu posso só decompor. Se eu não lembrar da fórmula, eu sei que se eu fizer o tamanho da maior e retirar o da menor, dá certo também. Vou deixar aí algumas questões e mais uma vez, ó, estou decompondo área. Então, a partir de agora vai ser muito comum nos nossos exercícios ter decomposições de áreas.